Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais este vídeo deste canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, muito prazer. E apesar de estarmos no meio de agosto, o vídeo de hoje é o vídeo de lidos de julho e as minhas atualizações de leitura, o que que eu estou lendo no momento. Provavelmente não vai ser um vídeo muito longo, porque em julho eu não li muita coisa, não tive muito tempo. Eu comecei o mês lendo O Erro da Ellie Kennedy, que eu já comentei no vídeo passado para vocês, na tag de 50%, sobre esse livro que foi uma bela de uma decepção. Eu estava super animada porque eu tinha acabado de ler O Acordo e eu estava completamente apaixonada. Tinha assistido a série, então eu estava muito animada por esse livro, mas realmente é um livro que não funcionou para mim. é, que inclusive eu acabei parando de ler toda a série. Estava lendo em conjunto com uma amiga e a gente acabou decidindo ir para outras leituras, mas talvez a gente até retome. A gente até tinha ficado na dúvida se a gente partia direto pro terceiro livro da série, que é o livro do Jim e da Ellie, vai ser a próxima adaptação, ou se a gente seguia a sequência certinha. A gente acabou seguindo a sequência certinha e lemos O Erro, que é sobre o Logan e a Grace. Eu até já tinha esquecido o nome do par romântico do Logan. Eu achei esse bem ruinzinho, a história é mal construída. A gente já vê que o grande problema do universitário, da mulher sozinha, é o tesão. Então, assim, não gostei, de verdade, não gostei muito, porque o Logan, ele é bem ruim, uma pessoa bem ruim. Ali ele é um personagem bem ruim, assim, ele é bem, eu achei um homem, assim, muito red flag. Então, eu não gostei, não consegui me apegar, eu achei muito bobinho. Enfim, eu dei 2,5 estrelas para esse livro. A gente acabou parando, como eu falei, a gente acabou parando de ler a série, mas quem sabe a gente retoma. Inclusive, quem já leu a série inteira, me conta aí se vale a pena voltar a ler, se melhora, porque realmente o 2 eu detestei. E aí, para balancear essa decepção, eu li um livro que para mim foi 5 estrelas, muito maravilhoso. Eu também falei dele no vídeo da tag de 50%, que é o A Atmosfera da Taylor Jenkins Reid. Inclusive, se você não assistiu o vídeo da tag, eu vou deixar ele linkado aqui no card. É, Taylor Jenkins Reid, né? Que história maravilhosa. Eu fiquei completamente imersa nesse livro. Eu fiquei muito apaixonada. Tem um vídeo resenha só dele lá nas minhas outras redes, mas a Taylor, ela tem um talento excepcional de escrever personagens muito reais, muito humanos. Nem o personagem dela é perfeito, nem o protagonista. E também nunca é uma pessoa totalmente ruim, os antagonistas, né? Os vilões, enfim. São pessoas muito reais, lidando com as suas questões. Esse livro aqui é muito emocionante. Ele tem uma história de amor maravilhosa, avassaladora. Eu achei que a história do relacionamento seria algo mais presente, mas não é tanto. Só que também não foi algo que me incomodou, porque ela soube trabalhar esses sentimentos na personagem principal. E eu acho que foi isso que fez eu me envolver tanto. Quanto mais eu lembro desse livro, mais eu fico apaixonada por essa história, mais eu tenho vontade de indicar. Taylor Jenkins Reid tem uma escrita muito deliciosa, sempre. Todos os livros dela são deliciosos. E ele é um livro que tem um começo já insano. Ele, logo no primeiro capítulo, vai te colocar ali dentro de um ônibus espacial, dentro de uma missão da NASA, dessas personagens. A personagem principal, ela tá na sala de controle, que é a personagem principal. A personagem principal, que é a Joan, ela tá ali na sala de controle. E quem ajudando nessa missão, né, passando as informações, ajudando com que a missão ela siga da melhor forma possível, passando principalmente não só as informações técnicas, como a função dela é passar segurança, né, controle para as pessoas que estão ali nesse ônibus espacial. Ele é um dos primeiros. Essa é a primeira viagem daquele ônibus espacial, de quando a NASA começou a fazer viagens com ônibus espaciais. Faz muito pouco tempo que elas são as primeiras mulheres contratadas pela NASA para participar de programas especiais. E aí logo nesse primeiro capítulo, algo acontece que é muito chocante, alguma coisa dá errado ali e você já fica com o coração na mão. Os personagens principais, eles precisam tomar decisões muito importantes naquele momento para a sobrevivência deles. E além disso, a gente entende que existe algo acontecendo fora do âmbito profissional entre esses personagens, o que deixa tudo muito mais desesperador e intrigante.
E então o livro corta, volta 4 anos e a gente vai entender quem são esses personagens, como eles criaram essas relações. O livro vai alternando entre esse momento presente e essa missão que é muito tensa, tá acontecendo isso que tá acontecendo esse problema que é algo muito tenso, e o passado e o desenvolvimento desses personagens. E aí, o que é muito bonito e que talvez agora faça sentido se chamar uma história de amor, porque não é sobre um relacionamento, mas não é só sobre o relacionamento, esse relacionamento afetivo, amoroso entre dois personagens, mas ele é também um relacionamento, uma história de amor entre todos esses personagens. A forma como eles foram criando relações, amor entre si, né? Eles foram desenvolvendo esse amor entre si, se tornando praticamente uma família, eles cuidam um do outro, e não é, e além deles, entre as suas próprias famílias, tem a Frances, que é a sobrinha da Joan. Essa menina que a Joan é muito ligada, mas essa menina que tem esse relacionamento com a própria mãe que é muito difícil. A mãe que é a irmã da Joan. Então, assim, é um livro que, apesar de relativamente curto, ele tem aqui suas 320 páginas, um pouco mais de 320 páginas. Eu senti que até precisava de um pouco mais da história, sabe? Até para terminar de desenvolver melhor essas relações entre esses personagens. Mas é Taylor Jenkins Reid. É maravilhoso, sempre foi maravilhoso, sempre vai valer a pena. E esse foi meus 5 estrelas do mês. Inclusive, mês passado ela chacoalhou aí as notícias, as bookreads, anunciando que vai ter mais um livro ano que vem, 2027, e pelo que eu vi ali pelo trailer, ele vai ter uma atmosfera meio Thelma Louise. Eu tô muito empolgada para ler. O terceiro livro que eu li este mês. Essa também foi uma leitura com uma amiga. Eu acho que a gente acabou criando um clube do livro particular e tá sendo delicioso. Foi uma indicação que eu vi no canal da Duda, que eu falei dela no último vídeo, que eu sou apaixonada pelas indicações dela, que é O Morte no Internato, da Lucinda Riley. Este livro é uma delícia, é um mistério, um suspense policial. Eu adoro suspense policiais, adoro romances policiais, eu adoro investigação. E nesse livro eu senti um pouco, um quesinho de Agatha Christie, sabe? Uma homenagem ali à Agatha Christie, pela forma como os personagens se relacionam, pela forma como os mistérios vão se desvendando ali, e que no começo parece que não faz muito sentido e depois tudo se encaixa. Esse é um livro que foi lançado após a morte da Lucinda Riley. A Lucinda Riley tinha escrito esse livro em 2006 e deixou ali guardadinho. E depois que ela faleceu, o seu filho encontrou esse manuscrito e decidiu publicá-lo da forma como a mãe tinha escrito, o que eu achei uma coisa muito legal, porque muito provavelmente para publicá-lo talvez ela teria mexido em algumas coisas, mas ele quis respeitar as decisões da mãe, a memória da mãe. Esse foi o primeiro e único romance policial que ela escreveu, e ela escreveu muito bem. Ela coloca pitadas de drama, ela desenvolve muito bem esses personagens, principalmente a protagonista, que é a Jess Hunter, essa detetive que é uma mulher muito competente, ela é uma profissional muito competente, mas que ela está passando por um momento ali muito complicado pessoal. Então ela decidiu se afastar da Scotland Yard, que é onde ela trabalhava. Ela decide se afastar, ir para o interior da Inglaterra, para uma cidadezinha litorânea, para dar um tempo para descobrir se é isso mesmo que ela quer continuar fazendo, se ela quer fazer outra coisa da vida, pintar, enfim. Até que um dia os colegas de trabalho batem a porta dela para pedir ajuda, porque aconteceu uma morte muito misteriosa no internato ali próximo de onde ela mora. Eles querem a ajuda dela para conseguir desvendar esse mistério, esse internato que é de pessoas muito ricas, né, da alta sociedade, e um rapaz que tinha uma alergia que era conhecida por todos. Ele tinha alergia à aspirina e precisava tomar uma medicação ali toda noite, e uma certa noite ele simplesmente troca e toma aspirina e acaba falecendo. E isso desperta muita curiosidade, porque isso não seria um acidente comum, todo mundo já conhecia, então as pessoas tomavam cuidado. E o mistério aumenta quando um dos professores aparece também morto. Então aí eles começam a entender que são casos isolados, eles têm a ver um com o outro, que a morte do menino não foi um acidente. Como eu falei, a Lucinda Riley, ela desenvolve muito bem seus personagens. Eu me vi totalmente imersa nesse caso, no cenário. Ela
descreve os cenários muito bem, então você consegue sentir todo o ambiente, não só do internato, mas da casa dela, dos lugares onde ela vai investigar, os segredos que vão aparecendo das famílias, tudo é muito intrigante, é muito gostoso. Algumas partes eu achei um pouquinho arrastadas, principalmente no começo, mas depois ela desenvolve muito bem. E eu fiquei com a sensação de que a Lucinda tinha planos para que a Jazz aparecesse mais em futuros livros, que tivesse outras investigações para que ela pudesse desvendar, mas infelizmente esse livro ficou parado e aí a Lucinda faleceu. Nós só temos essa oportunidade de conhecer a Jazz, mas é uma oportunidade muito válida. Eu adorei inclusive o detetive que faz par com ela, que não é genial como a Jazz, mas ele é uma pessoa muito divertida, muito fácil de você desenvolver um carinho sobre ela. Eu deixei ele com 4 estrelas e eu fiquei com vontade de ler outros livros da autora. Há muito tempo atrás eu comecei a ler as Sete Irmãs, mas acabei parando, eu nem sei porquê, porque até que era uma leitura que desenvolve bem. E eu vi que agora tem alguns, muitos disponíveis no Kindle Unlimited. Esse, inclusive, eu li no Kindle Unlimited, ele estava disponível lá. Inclusive, então, se você tem a assinatura, aproveite para pegá-lo emprestado, porque vale muito a pena. E essas foram as minhas leituras de julho. Esses 3 livros não foi muita coisa, mas assim, teve uma leitura muito decepcionante e 2 leituras que foram ótimas, e foi até bem eclético. E agora, o que eu estou lendo agora, atualização das minhas leituras no momento, eu terminei ontem, eu terminei de madrugada, da madrugada de anteontem para ontem, As Vacas Não Me Olham Mais na Cara, da Dora Freund, que foi um livro que ficou com 4 estrelas e meia. Ele é um livro nacional maravilhoso. Eu já fiz resenha dele lá para as minhas outras redes, eu fiz um vídeo menor. Já tinha meio que engatilhado ali uma leitura também com essa minha amiga. E até foi uma coincidência, porque eu queria muito ler alguns livros da lista do New York Times, dos 50 melhores thrillers do século, acho que esse é o nome da lista. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre os livros que eu li dessa lista. E e esse livro estava na nossa listinha ali, a gente tem alguns na fila para ler, e esse é o número 50, na verdade, da lista, que é o Nada Disso é Verdade, da Lisa Gell. Eu comecei ontem à noite, mas confesso que eu não li nem 10%. Comecei a ler sem procurar muita coisa sobre o que ele era. Quando é suspense, é thriller, eu prefiro ler, eu prefiro ir pro livro assim, sem conhecer muita coisa. E o que eu consegui perceber até agora é que a escrita da Lisa é realmente muito fluida. Você, quando percebe ali, tá imersa na história. Ela coloca o cenário de uma forma muito. Ela descreve o cenário de uma forma muito bacana. Eu tive até que me forçar a desligar o Kindle para poder dormir, porque senão eu provavelmente ia varar a madrugada se eu pudesse. Quando eu terminar, eu venho contar sobre ele para vocês. E eu sempre gosto de ler pelo menos um físico e um no Kindle. No Kindle acaba sendo um só mesmo, porque eu não gosto de ficar trocando, né, o arquivo o tempo todo. Físico, às vezes eu consigo ler mais de um, mas dessa vez eu estou aqui imersa ainda no O Que Mais de Dancing Liu, que é este pequeno calhamaço. Eu li um pouco mais de 30%, porque eu confesso que a primeira parte foi difícil de eu me achar. Quando eu comecei a me achar, estava acabando a primeira parte. E aí na segunda parte ele volta alguns anos, né? Para você começar a entender o que aconteceu até chegar aquele momento. E aí, nesse momento, no começo da segunda parte, eu acabei ficando um pouco perdida de novo. Agora que eu estou começando a me achar, até que agora voltou a desenvolver muito bem. Esse é um livro que vai falar sobre. Esse foi um livro que nasceu, na verdade, de uma fanfic de Harry Potter que conta como teria ficado o mundo se o Voldemort tivesse ganhado a guerra contra o Harry. E aqui toda a Ordem da Fênix, todo mundo acabou falecendo e só ficou a Hermione. Na verdade, o que aconteceu foi que essa fanfic cresceu muito, virou algo muito maior, então a autora decidiu mudar todo o sistema de magia, ela decidiu mudar não só os nomes dos personagens, mas todo mundo, até a hierarquia e até a hierarquia dos personagens. Então eu acho que isso que principalmente na primeira parte me atrapalhou. Na minha cabeça eu ficava tentando conectar o que eu estava lendo com Harry Potter e realmente não funciona se você fizer isso. Eu acho que o ideal é você tentar esquecer que era uma fanfic de Harry Potter e mergulhar como se fosse uma fantasia nova. É, ele tem alguns trechos bem pesados, principalmente porque ele fala muito. Uma das magias principais usadas aqui é a necromancia. Tem algumas partes realmente muito pesadas aqui, tá? Então é realmente totalmente fora de Harry Potter. Ele vai ter um quesinho ali de O Conto da Aia. Mas eu tô gostando. É que a gente ainda tem uma pequena jornada pela frente, né? Eu ainda tenho mais de 500 páginas pela frente, mas tá valendo a pena.
Então é isso, muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Coloca aqui pra mim o que que você tá lendo, o que que você leu em julho. Se você leu algum desses livros que eu já indiquei, se você tem algum para indicar. E se você gosta desse tipo de vídeo, você gosta de livros, de literatura ou cultura no geral, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Me segue lá nas outras redes, todas são expresso.cultura. E até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!